Pois vamos em 13 de setembro, né? Aí a vida segue. Ontem começou o julgamento do Bolsonaro e o chamado núcleo do golpe, né? O processo, como a própria palavra refere, é encadeamento de fatos, atos. Tudo previamente ordenado, todo mundo sabe o que vai acontecer, todos têm suas funções, seus papéis. E a grande circunstância disso, veja um troço interessante, né? O Brasil, se não é o único país do mundo, é um dos pouquíssimos que tem esta prática de televisionar seus julgamentos, né, os atos judiciais. A imprensa tem acesso, né, os ministros votam publicamente, os advogados aparecem na televisão. Nos Estados Unidos não é assim, né? No máximo que se autoriza é algum desenhista, né, registrar as cenas dos tribunais, etc, etc. A Suprema Corte Americana simplesmente, a portas fechadas, reúne os ministros, eles tomam a decisão e publicam o que decidiram e encerrou o assunto, né? Muito raramente tem um voto deste, daquele, como é que esse se posicionou, como é que o outro, tal, quais são os seus motivos, né? No Brasil não, no Brasil é tudo às claras. Isso é bom, né? Evidentemente que traz um probleminha, que eu penso que é a espetacularização, né, de certos atos judiciais, que não precisaria, mas acho que o saldo ele é positivo nesse aspecto, né? Todo mundo sabe o que todo mundo faz. Todo mundo diz, porque a lei e a Constituição manda dizer o porquê certas coisas são feitas, né? Tirando alguns órgãos pequenos de Estado, é proibido no Brasil decisões públicas que sejam praticadas em sessões secretas, sem a participação das partes, né? Tá lá. Isso deriva do artigo 93 da Constituição Federal. E vamos andando. Todo mundo esperando qual vai ser a próxima retorção, né, do governo Trump contra o Brasil. Né? Um negócio interessante nesse entretempo, o Centrão e agora a principal frente parlamentar que se formou, Congresso Nacional, que é a União Democrática, o antigo PFL, e não é a União Democrática, é a União Brasil, PFL, e o PP do Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do Bolsonaro, formaram uma federação gigantesca, né? Decidem deixar o governo federal, né? E tanto o presidente do Congresso quanto lideranças do governo federal apontam o avanço das propostas pela anistia, que é a tal de anistia para o Bolsonaro. Que é um negócio também interessante, né? Eu também acho que é o único caso no universo onde o anistiado sequer condenado foi ainda. Eu acho que vai ser. Mas é a anistia prévia, né? Seria o tipo um salvo-conduto, faz o que tu bem entender, que a gente garante. Diz que tá ganhando força esse negócio. As coisas vão andando, né? Às vezes, a gente não dá valor a pequenos atos que são simbólicos e que, se bem lidos, normalmente lidos após os seus efeitos, né, eles acendem luzes de alerta. Por exemplo, vou dar 3 dados, 4 da história, coisas que desencadearam situações enormes, mas que o primeiro movimento era pequenininho. Por exemplo, em 1914, o príncipe Ferdinando foi assassinado junto com a sua esposa em Sarajevo, na Bósnia.
se ensejou a Primeira Grande Guerra Mundial. Os livros de histórias dizem isso, a partir do assassinato do príncipe Ferdinando, Francisco Ferdinando. Surge a Primeira Guerra. Não foi pelo assassinato dele que surgiu. O assassinato dele foi aquela gota d'água e o argumento que o Império Austro-Húngaro precisava. Guerra. 4 anos de matança na Europa inteira, né? Que gerou o Acordo de Versalhes, que gerou a Segunda Grande Guerra. Como é que surge a Segunda Grande Guerra e a legitimação da invasão da Alemanha à Polônia? Hitler construiu um ataque falso de poloneses a uma estação de rádio na Alemanha. O que faz Hitler? Vamos invadir a Polônia. 1º de setembro de 1939, invade a Polônia sob o argumento de estar retorquindo a Polônia e não atacando simplesmente. Depois a história mostra que foi uma montagem o ataque à estação de rádio. Uma montagem. Quando se ataca as Torres Gêmeas, em Nova York, 2001, 11 de setembro. Olha que setembro, como setembro é pesado, né? O que surge? As armas de destruição em massa que Saddam Hussein tinha consigo, armas nucleares. Produzida a guerra do Iraque, dado o que deu, ao final se mostra o quê? Que simplesmente não existiam as tais armas. Os efeitos da guerra do Iraque, todos sabemos, está lá o Iraque em escombros, o Oriente Médio, né, que sempre tem problema, né, a partir da descolonização britânico-americana, né, está lá, cada vez pior. Olha Gaza, olha a relação Irã, etc, etc. Agora, Trump diz que eliminou um barco de traficantes perto da Venezuela. 11 mortos. Um barco com drogas. E ele com uma frota da maior potência militar na costa da Venezuela. Disse Maduro que isso foi uma montagem feita por intermédio, inclusive, as imagens construídas por inteligência artificial. Mas é o que está posto. Trump, a pretexto de controlar o narcotráfico, coloca uma frota de guerra na costa da Venezuela, onde Maduro, ditador, que eu deploro o regime venezuelano há anos, tem 50 milhões de dólares de recompensa pela cabeça do Maduro. E uma frota de guerra ali. Vejam, e assim eu poderia trazer tantos outros, né? Tantos outros fatos, né? Que o mundo da política, chamada alta política, porque envolve a construção dos povos, como esse mundo ele pode se construir a partir da estruturação de expectativas que se nutrem exclusivamente da mentira e da capacidade que essa mentira tem de organizar um postulado político. Bom, encerrando por aqui, porque é só uma reflexão, né? Bozo sendo julgado, o Brasil inteiro esperando as próximas medidas do Trump. E a questão é, de mentira em mentira, nós vamos perdendo os cabelos. Eu já estou perdendo os meus, a minha barba está branca. Agora, vamos lá, gente. Fazer um esforço para compreender a complexidade da nossa quadra histórica é uma necessidade de sobrevivência. Porque isso mexe em tudo nas nossas vidas. Isso mexe no supermercado que nós vamos. Vamos conversando. Setembro, normalmente, é um mês pesado.